A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições Conectar Mais Jovens, da editora Betel. Hoje nós vamos trabalhar com um formato diferente, então se você puder nos ajudar curtindo, compartilhando, comentando, e se você gostar da aula, fizer bem para você e você pensar em alguém que também gostaria de ter o mesmo conteúdo, compartilhe, nos ajude, tá bom? O tema do trimestre, como nós sempre fazemos, missões, o clamor da última hora. E a lição de hoje é a lição de número 7, que traz por tema missões transculturais. Vamos falar de um ponto muito interessante, por isso nós vamos trabalhar com a tela congelada neste mapa, que nós vamos usar ele bastante na aula de hoje, tá bem? O versículo do dia: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos capítulo 17, versículo de número 23. A verdade aplicada nos ensina que o amor de Deus é o que nos impulsiona a realizar a obra missionária na evangelização das nações. Os objetivos da lição: primeiro, explicar que devemos pregar além da cultura. O segundo, apresentar os desafios transculturais. E o terceiro, mostrar como quebrar as barreiras missionárias. O momento de oração nos pede para que oremos, para que o Senhor nos levante como missionários aos povos não alcançados. Tá bem? Como eu disse, nós vamos falar bastante sobre missões, e é uma área que particularmente eu gosto. Missões e evangelização são as áreas que eu me identifico mais dentro dos chamados da igreja, ou do chamado da pessoa, né? E missões é particularmente uma área que eu me envolvi bastante dentro destes mais de 30 anos que estamos servindo ao Senhor. E o tema já nos traz uma ideia interessante, que são as missões transculturais. Quando nós falamos de transcultural, nós estamos falando de cultura, tá? Não estamos falando unicamente de limites geográficos. Nós podemos fazer missão transcultural no Brasil. Nós temos tribos indígenas que têm seus dialetos, têm a sua forma de comunicação, a sua forma de vida. É uma cultura, às vezes não, né? A cultura é totalmente diferente da nossa, das grandes cidades. Também não vamos colocar algumas palavras para não confundir a mente das pessoas. Vejam, então eles têm o seu padrão de vida, a sua cultura, e nós temos a nossa, tá? E isso não faz melhor nenhum e nem pior o outro, tá bem? Mas nós precisamos aprender. Então, falamos transculturais, nós estamos falando de culturas, quer dizer, diferente. Nós vamos ver o que é cultura mais adiante, tá bom? E vamos nos lembrar também que, dentro da verdade aplicada, qual é o combustível que nos movimenta? O que é a razão que faz com que nós deixemos, ou que os missionários deixem, ou que deixam e deixarão no futuro? Qual é o combustível? Qual é a motivação? O que é que nos leva? O que nós precisamos ter na nossa vida? Já vimos em aulas passadas. Então, o amor de Deus, veja, é o que nos impulsiona, principalmente quando nós formos falar do tópico de número 2, onde eu vou me deter um pouco mais, obviamente, para trazer algumas informações interessantes. Tá bem? Por que o amor de Deus é que nos impulsiona a realizar a obra missionária? Veja, porque nem todo lugar e nem todo país que nós vamos evangelizar, ou que o Senhor nos enviará para fazer esta evangelização, eles são totalmente amigáveis, nem ao cristianismo, e nem às Sagradas Escrituras, e nem ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver uma boa parte desses países, eles são totalmente hostis, contrários a levar esta contrariedade a extremos, ocasionando aí
como nós sempre estamos fazendo, orando pela igreja perseguida. Nós estamos falando de países que, infelizmente, se um missionário, se um irmão, uma irmã, ele for flagrado falando de Jesus Cristo, ele pode aí perder a sua liberdade e até essas perdas irem além somente da liberdade. A sua integridade física, ela está comprometida, perigosamente comprometida. Então nós precisamos, veja, de algo que nos movimente, que nos impulsione, que nos leve, que é o amor de Deus. O amor de Deus por nós? Não. Também o amor de Deus por quem? Por estas pessoas, por aqueles povos ainda não alcançados, por aqueles povos que ainda não receberam a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do cristianismo sendo pregado por missionários, por enviados da igreja e assim sucessivamente. Nós vamos ver outra parte interessante aqui na questão da missão integral, tá bem? Então o amor de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai nos impulsionar a quê? Pregar além da cultura. Quer dizer, não vemos a cultura ou de um país, de um povo, de uma tribo, de uma nação diferente com que nós deveríamos olhar. Algumas pessoas olham a questão da cultura como algo nocivo. Veja, nem toda cultura, nem todo aspecto cultural de uma nação, ela é nociva ao Evangelho, ela é contrária ao Evangelho. É por isso que nós vamos entender que precisamos compreender o que é a cultura. Veja, existem culturas que elas vão entrar em choque direto com a palavra de Deus? Sim, mas uma grande maioria dela, não. Então nós não precisamos envolver ou nos envolver nestas questões que não vão. Pelo contrário, né? Elas podem até ser mantidas. Quanto da nossa cultura foi mantido quando os europeus chegaram para nos anunciar, graças a Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aquilo denominado pecado precisou ser retirado, ou aquilo que é denominado embaraço, como diz o escritor aos Hebreus, precisou ser retirado. Porém, aquilo da nossa cultura que nós tínhamos antes da chegada dos missionários, sejam pentecostais, sejam reformados, sejam tradicionais, quando chegaram, o que não afetava a vida espiritual, veja, a nossa comunhão com Deus, ela foi mantida. Foi nos trazido algumas também, ou até hoje nós temos alguns lembretes da cultura europeia, quando nós fomos evangelizados, na liturgia, na música, e em outros pontos dentro da igreja, mas que, veja, eles alteraram, e o fazer isto ou não interfere na salvação, tá? Nós vemos nas músicas, nós vemos na liturgia, nós vemos em determinados trajes, determinados costumes que nos foram trazidos. Cultura que foi trazida da Europa ou de onde vieram os missionários para nós, e eles também inseriram isso na nossa cultura, tá bem? Então pregar, veja, o amor de Deus faz com que a gente pregue além da cultura, tá bem? Nós vamos não olhar com olhos julgadores para isto, né? Mas dentro da cultura ou do transcultural das missões tem os desafios. Dentro desses desafios está a questão de inserir o Evangelho, né? Dentro dessas culturas. Eu li alguns livros há muitos anos atrás, O Tótem da Paz, Por Esta Cruz Te Matarei, Até os Confins da Terra, Amor, Ousadia e Renúncia. São livros muito bons que falam sobre as culturas, também sobre culturas. Dentro delas, alguns até deram a sua própria vida e os familiares voltaram muito tempo depois e, ao instalar a igreja, conseguir evangelizar, num determinado desses livros, depois você compra e vai ver, chegou o momento de os missionários saírem, e é chamado de
um obreiro autóctone, quer dizer, um nativo. E antes desse obreiro assumir a igreja como pastor da igreja, ele foi fazer uma confissão. Ele falou para a esposa de um dos missionários que deixaram a vida naquele lugar. Ele disse, sabe aquela lança que atravessou o seu marido? Ela disse, sim. Ele disse, fui eu. Veja como Deus trabalha, o amor de Deus, como ele é interessante. Ele lançou aquela flecha no primeiro contato, tá bem? Tirando a vida do missionário. E agora ele vai ser o pastor da igreja que está instaurada dentro desta tribo, dentro desta nação. Então, são desafios que não são somente espirituais, mas desafios físicos também. E nós precisamos, lá no ponto de número 3.2, nós precisamos estar preparados para isto. Preparados e capacitados. Por quê? Porque o campo missionário ele nos reserva surpresas. Às vezes, como nós vamos ver na janela 10/40, não é somente uma perseguição espiritual. Ela pode ir além, né? Ela pode ir física, comprometer, como eu já disse, a integridade física. E o amor de Deus também, mesmo, né, indo além e com todos esses desafios, o amor de Deus ele nos ajuda a quebrar as barreiras étnico-cultural, tá? Quer dizer, nós vamos para um determinado lugar. E quantas vezes nós estamos vendo isto constantemente, a questão dos racismos, a questão das separações, de situações que vêm para dividir, que vêm para separar, dentro do próprio país ou separar. Quando nós olhamos para as pessoas de outros países, de outras etnias, de outras culturas, e nós simplesmente os refutamos como rejeitados. Isto é um tipo de racismo também. Isto é um tipo eu não quero usar este termo que foi usado muito no continente africano. Não quero usar. Veja, a questão é quando nós não olhamos através dos olhos de Deus, nós não conseguimos enxergar a importância dos outros seres humanos, né, de culturas, de etnias diferentes. E o que isso faz? Isso faz com que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ele seja bloqueado. E não é por causa da perseguição. Ele sofre esta barreira da própria igreja, do próprio cristão, que deveria quebrar as barreiras, mas pelo contrário, ele levanta barreiras. É como se nós disséssemos assim, este povo, por causa da cultura, não merece Jesus Cristo. Esse povo, por causa da sua etnia, não merece Jesus Cristo. Este povo, por causa da sua tez, não merece Jesus Cristo. Este povo, por causa disso... E nós vamos colocando a nossa cultura como sendo a única verdadeira e a única que deve existir. E com isso nós vamos criando barreiras ao invés de quebrar as barreiras. Veja, mas o amor de Deus, ele vai nos ajudar, ele vai nos impulsionar. Como eu já disse, impulsão é ser levado para frente. Aqui no nosso caso, né, existem outras direções para impulsionar, mas o nosso caso é impulsionar para frente. Qual é a nossa frente? Ela está aqui diante de nós, na lição de hoje. Este impulso deve nos levar para esta situação que nós veremos mais adiante. Tá bem? E quando nós olhamos na introdução da lição, vai falar que missões transculturais e estes obstáculos, o que ele faz? É um grande desafio para a igreja atual. Por que é um grande desafio para a igreja atual? Pelos fatos e outros mais, que nós não temos tempo, que nós podemos colocar como barreiras. Nós, a igreja, cria barreiras. A igreja cria barreiras. Veja, nós criamos barreiras étnicas, culturais, financeiras. É muito distante. Alguns já pensam no retorno, outros vão pensar nisto, naquilo, e com isto a obra do Senhor ela vai se estagnando, ela vai parando, de onde ela deveria ser expandida, né, a partir de onde? Da igreja do Senhor, ela fica presa dentro da igreja do Senhor, a igreja fica presa entre quatro paredes, como se ela fosse a única detentora da verdade e da cultura real, e disto e daquilo, e nós vamos criando, e às vezes esses poréns que nós criamos também, nada mais é do que
vou chamar de preguiça espiritual de fazermos a obra do Senhor. Então nós vamos colocando impedimentos. Por isso é um grande desafio. Mesmo sabendo, né? Porque o grande desafio dos últimos dias, eu tenho material que eu tenho desde 1900, eu não sei se eu posso mostrá-lo, né? Mas eu vou mostrar a capa assim mesmo. Desde o ano de 1992, é o ano que minha filha primogênita nasceu. Eu tenho este material guardado há muito tempo, né? Janela 10x40 é da Junta de Missões Mundiais, e houve neste ano uma meta, veja, março, o restante, todo o material restante está ali, havia uma meta de 3 bilhões de cruzeiros, deveria ser no tempo, né? Para quê? Para que a obra missionária ela fosse feita. Tá bem? Então, como eu já citei, alguns dos dados que nós vamos apresentar aqui, nós extraímos destes períodos, desde 1991 até os dias de hoje, quando nós temos contato. Eu já, né, fui assinante, trabalhei bastante com este material, usei muito na questão de evangelização e algumas informações nós estamos extraindo dali também. Então, citei a fonte, tá bom? Eu espero que não tenhamos maiores problemas. Então, é um grande desafio para a igreja atual. Se no ano de 1992 já havia esta visão, esse entendimento do grande desafio que era alcançar a janela 10x40, e não somente, mas todo o globo com a evangelização, o que se dirá nos dias de hoje? Veja, a população na década de 1990 era uma, hoje nós temos aí 30 e tantos anos a mais de 30 anos, como expandiu o globo, como expandiram as culturas, como expandiram também as objeções a outras culturas. Nós estamos vendo isto constantemente diante de nós através de informações. Mas a igreja ela deve acompanhar ou ter diante dela estes desafios olhando por quê? Pelo prisma de Deus, pelo olhar de Deus. E o olhar do Senhor é sempre o amor. E o amor do Senhor é para quem? Aqui no caso, é para com o missionário? É para com a igreja? Não, é para os perdidos. Para os perdidos. Especificamente na lição, os perdidos que estão dentro desta localização geográfica, né? 10x40 são graus aí dentro, ou dentro da linha, né? Da linha do Equador, se eu não me engano, alguma coisa parecida. Tá bem? Qualquer coisa está aí os comentários, estão as linhas, me ajudem, nos ajudem. Quero agradecer aos comentários, quero agradecer não vou chamar de opiniões, aos conselhos, quero agradecer as dicas para melhorar. Continuem fazendo. Nisso eu sinto o carinho daqueles que estão nos acompanhando para com o canal. E eu vejo a intenção de sempre melhorar, as pessoas nos ajudando a melhorar as informações ou aquilo que estamos levando. Então, muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês e as linhas para comentário continuam aí. Também nos ajude. Tá? Quando nós falamos deste desafio, por que o desafio? Porque nós temos algo muito importante a aprender, que é a questão da cultura. Né? No ponto de número 1, pregando além da cultura, o que nós temos? Veja, a cultura de um povo é o desafio para a pregação do evangelho aos povos não alcançados. Então, o que nós extraímos? Que a compreensão desta cultura ela é crucial, ela é vital para o sucesso da obra missionária. Veja, o missionário ele será aceito, ele já automaticamente ele já não vai ser aceito, principalmente ele. E quando nós nos deparamos e tudo o que vemos, é a mesma coisa de você entrar na casa de alguém e você começar a dar palpite. Não, esse sofá está no lugar errado, esse televisor está na parede errada, esta lâmpada é de uma luminosidade equivocada. E você começa a colocar defeitos, você não vê nada, você não consegue se adaptar. Veja, a casa é do outro, mas você quer torná-la da forma que você quer, que você gosta. E isso, obviamente, vai ser visto, alguns com mais educação, outros com menos educação,
mas vai ser visto como uma afronta. Ué, você vem na minha casa, eu te convido, deixe você entrar e você começa a criticar. Daqui a pouco você vai criticar os filhos, vai criticar a esposa, vai criticar o marido, vai criticar as cores das tintas nas paredes. Veja, por isso nós compreendemos o lugar onde nós estamos ou onde vamos ser inseridos, colocados, aqui no caso de missões por Deus. A compreensão desta cultura em todos os seus aspectos, ela é vital para o sucesso da sua obra missionária, no caso, ou expandindo a ideia para o sucesso da igreja missionária. Então, compreender a cultura, ela é crucial para o sucesso da obra missionária. E nós colocamos aí como você entrando na casa de alguém, e ao invés de você se aculturar, você simplesmente começa a denegrir, difamar, a criticar e querer mudar tudo. E, às vezes, coisas que não precisam ser mudadas, só não estão do seu gosto. Mas quando nós vamos, veja, Cristo, quando ele vem à Terra, ele não critica a comida, ele come a comida. Ele não critica a bebida, ele bebe a bebida. Ele não critica os lares que o recebem, ele simplesmente agradece e participa. Ele se familiariza, ele está junto. Ele andou, ele navegou nos mesmos barcos, nos mesmos mares. Ele falou o nosso idioma, ele falou a nossa língua. Veja que o Senhor, ele se tornou um de nós. Ele se tornou um de nós, com a exceção do pecado. Isso nós nem precisamos repetir. Mas ele se tornou um de nós. Ele sentiu sono, fome, sede, ele chorou. Eu acredito que em determinados momentos ele sorriu. Ele estava, ele se familiarizou. Ele estava à vontade. Veja, excetuando a questão do pecado e da salvação. Isto o incomodava grandemente. Mas o que acontece com isto? Obviamente que abriu portas para que o Senhor ele falasse do seu evangelho, da sua palavra, de si mesmo. E também isso vai nos ajudar quando nós conseguirmos nos contextualizar, nós conseguimos nos familiarizar com os lugares onde nós estamos. Porque é difícil, né? É difícil você chegar num lugar e você querer deixar tudo do jeito que você quer. E não é do jeito que nós queremos. As missões é do jeito que Deus quer. É o amor de Deus que vai ser pregado a estas nações. Então nós precisamos compreender esta compreensão do que é cultura. Então o que é cultura? Eu vou ler aqui, tá? Ao invés de escrever, eu vou ler na lição. O que é cultura? Um conjunto de crenças, veja, aqui nós já temos um problema, tá? Regras, algumas manifestações artísticas, algumas, nem toda manifestação artística é pecado, tradições, ensinamentos, o idioma, quer dizer, línguas, costumes transmitidos no interior de uma sociedade. Então, isto é cultura. São todas estas áreas e a cultura ela é passada o quê? De geração para geração. De geração para geração. Tá? E nós vemos que muitas culturas elas vão sendo mexidas. Nós temos hoje como, com grande favoritismo pelo povo, coisas que não fazem parte da nossa cultura, não faz parte do povo brasileiro. Por isso nós chamamos o quê? Que é um povo mesclado dentro da sua cultura. Mas existem lugares que não permitem que outras culturas, nós vamos ver principalmente na questão de países de regime de exceção, de regime que não permite, simplesmente não permite. Nós vamos ver o principal ali dentro da lição e da janela 10x40, que nem rádio, nem televisão, nem cultura, nem corte de cabelo, nem vestimenta, nada, tudo tem que ser controlado pelo Estado. E é estritamente controlado pelo Estado, tá bem? Já outros países com a liberdade maior, nós vemos aí a expansão de outras, da mescla de culturas, sejam elas artísticas, linguísticas e assim sucessivamente. Então, nós já tivemos uma ideia do que é cultura, tá bem? E por que nós precisamos compreender? Como eu já disse, a partir do momento em que a pessoa vê que você está interessado, que você deixou a sua zona de conforto, sua cidade, seu estado, seu país, e você foi até aquele lugar. Quer dizer, eles já vão ver esta pessoa com olhos diferentes. Vai dizer assim, puxa vida,
né, mora num país tão bonito quanto o nosso, um país tão agradável quanto o nosso, o Brasil, estou falando, e ele deixa para vir até o nosso país, para sofrer restrições linguísticas, alimentícias, restrições de vestimenta, ele vai ter que refazer a sua vida para estar ali. E veja que eu estou falando de cultura social, eu não estou falando de cultura religiosa, isso nós vamos ver mais adiante. E isto vai abrir portas, E no ponto de número 1, 2, está escrito assim, as missões transculturais na Bíblia. O que são missões transculturais? Já falamos de cultura, já falamos de fronteiras, aqui no caso barreiras linguísticas, né? Barreiras, às vezes eu citei o Brasil, nós podemos fazer uma missão transcultural indo pregar aos índios, aprendendo o seu dialeto, aprendendo a sua forma de comunicação, e até muitas vezes fazendo o quê? Não tem uma Bíblia na tradução deste idioma. E o que vai fazer? O missionário ele vai se adaptar, ele vai aprender, ele vai comparar e ele vai até compilar uma Bíblia dentro. É por isso que nós temos a Bíblia em português, tá? Porque alguém se preocupou lá no início de sair do latim e vir e trazer aos alemães, como nós já vimos, a Bíblia na tradução para o povo. E daí por diante nós temos, então, várias traduções no inglês, no português. A maioria nós temos partes do Evangelho, principalmente o Evangelho de João, ele é colocado, traduzido para muitos idiomas, dialetos, principalmente para os povos não alcançados, ou para culturas além da nossa, ou além daqueles que os missionários, seja de que país for, ele vá até aquele determinado lugar, tá bem? Então veja, o que é então missão transcultural? É o esforço de pregar o evangelho em culturas diferentes e distintas, tá? É o que nós acabamos de falar de cultura. E o que é então missão transcultural? É o esforço da igreja e do missionário em fazer o quê? Em pregar o evangelho em culturas diferentes. Tá? Lugares que talvez ele chega, aquela cultura não está nem catalogada, aquele idioma, aquele dialeto não está nem catalogado. Ninguém nunca ouviu. E ele vai ficar ali. Daqueles 4 livros, e tem muito mais que eu citei, você vai ver lugares, né? Você vai ver, nós vamos ver também na vida do pai das missões modernas, o William Carey, ele vai traduzir Bíblias para o idioma do povo em que ele foi enviado. E num determinado dia das suas viagens, ele volta e está tudo queimado, está tudo perdido, mas ele simplesmente se senta novamente à sua mesa e disse, sua mesa, ele não se sentou na mesa, e ele simplesmente reescreve, ele refaz todo o seu trabalho calmamente. Então ele é chamado de o pai das missões modernas. Se você puder estudar, é uma história muito bonita, começando pelo seu chamado, pela recusa pela diretoria da igreja, vamos chamar assim, a sua insistência, tá? Sendo movido, impulsionado pelo amor de Deus, e ele indo e fazendo uma grande obra, William Carey, o pai das missões modernas. Então, veja, é um esforço. Por que é um esforço? Porque você vai chegar num lugar que não tem nada. Nem você entende o que está acontecendo. Tá? Existiam momentos em que o missionário chegasse num determinado lugar e não sabia nem o que estava fazendo. Num destes livros que eu citei, depois você compra e você vai saber onde ele está, o missionário começa pregando, falando de Jesus Cristo e Judas. E, num determinado momento, quando ele está falando de Judas, a tribo toda se levanta e bate palma e grita e faz uma festa, Judas Iscariotes. E quando ele fala de Jesus Cristo, a tribo simplesmente fica. Mas por quê? Veja que cultura eles tinham. A cultura de quê? Fazendo amizade, era assim, mais ou menos. Fazendo amizade para o dia da matança. Veja, a ideia deles era esta. Você ia ludibriar a pessoa, se passando por amigo. Aquela pessoa ia confiar tanto em você que num determinado dia eles trocavam os filhos, assim, vamos dizer assim, um batizava o filho do outro. Eram os compadres, né? Um do outro.
e num determinado dia era convidado, quando chegava ele simplesmente ali ele era executado. E por isso eles exaltam Judas Iscariotes, menosprezam Jesus Cristo. Até o missionário entender esta cultura, ele ficava se perguntando, mas que coisa é essa? Por que esta festa? Veja, então, enganando com a amizade para o dia da matança, engordando com a amizade para o dia da matança. Você vai ver num destes livros que eu citei no início. E o interessante é que ele vai ter que mudar este pensamento. E olha que coisa impressionante. São barreiras cujos esforços, às vezes, serão até inumanos. É por isso que nós precisamos do amor de Deus. Porque esses esforços irão além, em determinados lugares, irão além da compreensão humana, do esforço, da força humana e de tudo que nós podemos fazer, seja em conhecimento teológico, conhecimento bíblico, conhecimento de Deus, conhecimento da cultura, mas exigirão esforços hercúleos, como dizem aí os poetas, para pregar o evangelho em culturas distantes e diferentes. Tá bem? Então veja, o pastor que executa o missionário, agora a cultura que executa, o executor agora vai tomar o lugar de pastor da igreja, que a esposa deste falecido, ela conseguiu com mais alguns missionários se instituir dentro dessa tribo. Então nós vamos ver também, veja, Judas Iscariotes sendo aclamado, em alguns lugares você tem lá o dia de Maial Judas. E o que acontece é que muitas vezes existirão momentos que fugirão da nossa compreensão e até nos irritarão. Veja, existem momentos que determinadas coisas que nós vemos e ouvimos nos irritam. E isto faz o quê? Com que nós olhemos para estas culturas e simplesmente dizemos assim, como disseram João e Tiago, filhos do trovão, Boanerges, o Senhor não quer que a gente clame igual Elias e caia fogo do céu e mate todo mundo aqui, torre? Jesus Cristo falou, calma, não foi para isso que a gente veio. Nós não, espíritos, vocês ainda não entenderam, vocês ainda não compreenderam para o que eu vim. Então, compreensão, ela é tudo. Por quê? Porque a cultura vai exigir esforços dos missionários, da igreja, quem está lá na ponta da corda, quem está na ponta de cada corda, esforços gigantescos para quê? Para que o evangelho seja pregado em outras culturas. Tá bem? Esta aqui faz parte da segunda parte lá da lição. Então nós falamos de missões transculturais na Bíblia. Tá? Na Bíblia. Veja que lá no início, quando começa a evangelização, tem uma certa facilidade no tempo de Cristo, dos apóstolos. Todo mundo falava o grego, tá bem? E Roma dominava tudo, quer dizer, estava tudo preparado. Estradas pavimentadas, o deslocamento se tornava mais fácil, a comunicação se tornava mais fácil, porque a maioria falava o grego. Koiné, o grego da feira, do mercado. Então se tornava um tanto quanto mais fácil. Mas veja, hoje você vai em determinados lugares, como eu já disse, o idioma, o dialeto, ele nem catalogado, então não existe, ninguém sabe o que é aquilo. E o missionário vai sentar ali calmamente e vai no dia a dia aprendendo e fazendo as suas... então quer dizer que isto quer dizer isto. Então ele vai vendo, ele fala lá uma palavra, vou chamar de palavra, e o missionário vê o que ele faz. Ele fala, então isto é isto. E depois ele vai pegar a Bíblia e vai simplesmente trazer todo o seu cabedal de conhecimento, pelo todo o seu esforço, e vai, se Deus quiser, conseguir traduzir a Bíblia para aquele povo. Depois ele manda para a base missionária vai fazer o quê? Vai imprimir várias compêndios, né, deste trabalho e será distribuído ali. É isso que nós temos. Depois da invenção do prelo de 2 tipos, ficou mais fácil, né? Mais fácil o que? O espalhar o evangelho, a palavra de Deus, em formas de livros, tá bom? Vamos para o ponto de número 2, que diz assim, o ponto de número 2 diz os desafios transculturais.
Agora falamos de desafios de pregar, agora os desafios, os esforços que devem ser colocados para a missão transcultural. Veja, esta ordem, apesar de simples, é extremamente desafiadora. Por quê? É agora que nós vamos falar da janela 10x40. Também, anteriormente, conhecido por cinturão de resistência. Quer dizer, veja, o ID parece simples, porque nós estamos acostumados ao nosso ID aqui, né? ID até a feira, ID até a praça, ID. Mas não tem resistência, não tem oposição, não tem barreiras de nenhuma forma, nós falamos todos a mesma língua e assim sucessivamente. Porém, ela é extremamente desafiadora. Veja que o desafio agora vai para o extremo. Por que extremamente desafiador? Então nós temos ali a janela 10x40. A janela 10x40 é a região do globo terrestre onde contém a maior concentração de povos não alcançados. Quer dizer, 2/3 da população, você pega aí mais de 8 bilhões de seres humanos, e você tem aqui dentro, veja, 2/3 de 8 bilhões aqui dentro. Vai para 3 bilhões, até mais, de pessoas ainda não alcançadas pelo Evangelho. Esta área que você está vendo dentro deste retângulo, tá? É retângulo que fala? É, né? Dentro desse desenho geográfico, você tem aqui dentro, nós vamos trazer mais informações, 2/3 da população não alcançada pelo Evangelho. Tá bem? Este total, 10x40, é 1/3, cerca de 1/3 do globo terrestre. Tá? Mas, na questão da população, está em torno de 2/3 da população mundial. Isto quer dizer que cerca de 3 bilhões de pessoas estão localizadas aí dentro. Tá bem? Vamos mais adiante, nós vamos entrar mais dentro dessa situação. E estes países são extremamente hostis à mensagem do Evangelho, como eu disse lá no início. Tá? Eles não somente não querem, mas eles podem levar a extremos a vida, a integridade física do missionário. E isto é o perigo. Tá bem? Agora, vamos somente não olhar para a questão da evangelização, mas por que nós temos nesta área um interesse? Qual é a importância? É somente geográfica? É espiritual? É religiosa? É espiritual? Qual é o interesse que nós precisamos ter? Veja, quando nós olhamos para aqui nós temos o começo de tudo. Está praticamente no coração da janela 10x40. Primeiro, Adão e Eva. Tá? Nós vamos ter aqui dentro o Tigre, o Eufrates, o crescente fértil, que vem daqui do Egito e vai abrangendo, vai passar por Israel, vai chegar. Aqui nós temos Babel, nós temos as grandes civilizações, a Síria, a Babilônia, Nínive, que está aqui, né, para cima do Golfo Pérsico, que nós temos aqui o Mar Morto, para cima do Golfo. E aqui nós temos o rio Tigre e Eufrates. Tá? Eu esqueci de colocar aqui a Mesopotâmia. Também outro grande Mesopotâmia. Tá? Você entendeu? Então, Mesopotâmia quer dizer o quê? Entre rios. Entre rios. Tá bem? Quais rios? Tigre e Eufrates, que vai estar mais ou menos nesta região aqui. Então, nós vemos que o começo de tudo está no coração da janela 10x40. Está localizado aqui dentro. E também dentro desta janela nós temos os 3 maiores religiões opositoras ao cristianismo. Tá? Daqui do norte da África, lógico, o sul está para cá, né? Nós temos a África do Sul aqui embaixo, do norte da África, a parte de cima da África, até além da Coreia do Norte. Então nós temos aqui as 3 maiores religiões opositoras ao Evangelho. Nós temos daqui, vamos colocar até aqui,
Paquistão, Afeganistão, Marrocos, norte da África, vamos aqui, nós temos o quê? O islamismo, que é uma força, além de opositora, ela é expansionista. Nós vemos o esforço que eles fazem para abranger o mundo, para dominar o mundo. Tá bem? Nós temos o budismo. O budismo, obviamente, nós vamos ver o quê? A China, predominantemente budista, né? Esse lado daqui até a Coreia do Norte, nós vamos ver, né, a questão do budismo. E também a terceira maior religião, não nessa ordem propriamente dita, é o hinduísmo. Aqui nós temos a Índia, este desenho amarelo, então nós temos a Índia aqui. E, obviamente, o segundo país mais populoso do mundo. Tá bem? Porém, é o primeiro país na questão da fome mundial. Está entre o país, é o país mais miserável do mundo. E isto informações de todo tipo, não é só informação religiosa, de maneira nenhuma. Tá bem? É óbvio quando alguém vai ilusoriamente assistir uma novela, uma televisão, isto, aquilo, eles nunca vão colocar. Quantas novelas nós vemos, nós vemos não, que eu não assisto, desculpa, eles colocam o quê? Como se fossem os melhores países do mundo. Os melhores países do mundo. Mas o país mais miserável está aqui, onde se engorda um animal, uma vaca, e deixa uma criança, um ser humano morrer de fome. E isto está tudo ligado a quê? À religião, às 5 castas que estão aqui dentro, e assim sucessivamente. Então nós temos, qual é também, não a preocupação, mas a visão que nós precisamos ter? Veja, o começo de tudo está aqui dentro, tá? Mais ou menos nessa região. Está o Golfo, tá a Mesopotâmia, a Síria, a Babilônia, estava tudo, Babel, Adão e Eva, Ur dos Caldeus, vai estar nesta região aqui. Tá bem? E isto, lendo livros, tal, lógico que alguns podem dizer que não, mas está aí. Mas geograficamente, se você pegar os mapas antigos, a Babilônia, a Síria, a Mesopotâmia, está toda nesta região. Então é o coração do mundo, é o coração da história, é o coração de tudo. Dentro deste lugar, nós temos as 3 maiores religiões. Por que esse cinturão de resistência? Veja, o islamismo do norte da África até chegar à Índia. A Índia, nós temos o hinduísmo, que infelizmente, né, é uma religião. Tem um templo na Índia, aqui a parede, a cara do templo, a parede frontal, são 1.300 deuses, um sentado na cabeça do outro. Chega a ficar bonito, parece um mosaico à frente do templo. Tá? Tamanha a força desta religião neste lugar. Tá bem? E aqui nós vamos ter o budismo, logicamente, né, na China. Só que nós também precisamos prestar atenção que esse cinturão de resistência, ele não está somente... vamos dizer assim, a maior extensão está localizada na janela 10x40. Mas veja, temos aqui, ó, na Somália, tá bem? Nós temos aqui na Malásia, nós temos as Filipinas, áreas muçulmanas, tá? Você vai ver em outros lugares, mas a concentração, o que está se dizendo é a concentração maior, demograficamente falando, está na janela 10x40. Na janela 10x40. Tá bem? Então nós precisamos, porque dentro deste entendimento de extremamente hostil, está a Coreia do Norte. Ela está aqui. A Coreia do Norte, ela está aqui. É a nação mais fechada às boas novas. Não somente às boas novas, ela é fechada para tudo. Como eu disse lá no princípio, nada, nem tipo de cultura estrangeira, nada, ninguém, lacote de cabelo, roupa, como se fala, o que se trabalha, o que se come, é tudo ditado pelo governo. É tudo ditado pelo governo. Então ela é extremamente fechada para tudo. E principalmente para as boas novas. Para as boas novas. Tá bem? Continuando na questão da janela 10x40, os níveis de perseguição, a hostilidade, tá bem? Nós temos aí
Outro, obviamente, e aí também nós precisamos entender. Ou somente, o escritor colocou infelizmente. Eu quero agradecer a Deus, porque pelo menos 8% de toda a força missionária mundial se encontra em ação na janela 10x40. Mas você já procurou estudar missiologia? Como é tratado em toda esta região alguém, seja homem, mulher, jovem, criança, que se atreva a falar do nome do Senhor Jesus Cristo? Por isso, o amor de Deus é o que nos impulsiona, porque eles não estarão preocupados com a sua própria vida. O como é feito, os tipos de execuções, os tipos de punições, as prisões, como são feitas. Por isso, talvez, o número seja tão baixo, 8% de toda a força missionária. Eu não sei quantos missionários nós temos hoje, mas 8% de tudo isto é o que atua dentro da janela 10x40. Mas esta atuação, ela não é aberta, tá? E até nos países que têm um regime fechado e diz que permite a religião, não é a permissão como nós temos aqui. Ela é totalmente controlada pelo Estado. O que vai se pregar, o que vai se falar, o que vai... Por quê? Como nós vimos numa aula ontem, tinha um policial do templo, né? Era um sacerdote de menor escalão. Então ele era o policial do templo. Também tem isto lá, nesses países que dizem que permitem a religião, que permitem a evangelização. De maneira nenhuma. Nós precisamos tomar cuidado para não cairmos nesta ilusão. Tá bem? Uma liberdade tal qual a nossa é muito difícil. Muito difícil. Nós devemos agradecer a Deus, levantar as nossas mãos para o céu e continuarmos fazendo a obra do Senhor. Podemos ficar sem esta liberdade? Sim. Ela pode continuar? Sim. Mas são coisas que nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Tá? Provavelmente, esta liberdade em todo o mundo, a perseguição virá, como nós vimos na lição da CPAD dos adultos, a perseguição vai vir. Porém, ela vai vir contra uma igreja que não teme as perseguições. Tá? Então, nós vemos o quê? Dentro desta necessidade, nós temos aí 8% da força missionária trabalhando dentro da janela 10x40. No ponto 3.1, ele vai trazer uma coisa que nós vimos há muito tempo passado. Entrar ali como missionário é impossível. É impossível. Então ele fala aqui, ó, ponto 3.1, missão integral. Então a proposta dessa missão se dá a partir da compreensão de que o ser humano é tricômico, quer dizer, corpo, alma e espírito. E também um ser holístico, ou seja, integral. Nos lugares onde o evangelho tem dificuldade para chegar, dentre outras coisas, nós tínhamos isso aqui. Você não pode entrar como um missionário profissional, mas você pode entrar como um profissional e atuar como missionário. Como assim? Veja, a tua profissão, você é um dentista, você é um médico, você é um advogado, você, dentro da sua área, é um professor, então você entra como profissional, visto seu vai ser de trabalho, na sua determinada área. Logicamente, aqui dentro da sua área, você vai fazer o quê? Você vai falar do grande amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses eram chamados de profissionais missionários. Já que você não pode entrar como um missionário profissional, você vai entrar como um profissional. E, dentro da tua atuação profissional, você vai fazer a missão. Tá? Integral deve ser de totalidade, né? Total, integral. Então, vejam bem, existem várias formas, mas o risco, ele é muito grande. Ele é muito grande. Por quê? Porque a pessoa, como eu já disse, ela vai correr um risco muito sério, muito grande na sua vida física, na sua integridade. Mas veja, se nós estamos atuando por amor, nós não teremos por preciosa. Deixa eu pegar um pouco d'água aqui. Desculpa. Formas de trabalhar, tá? Para pregar a lei da cultura.
enfrentar os desafios e quebrar as barreiras. Então eles vão me aceitar como um profissional ali dentro. E dentro desta profissão, o que eu vou fazer? Eu vou usar este tempo para também falar, como missionário, falar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que nós vimos de interessante aqui? Cinturão de resistência, 2/3 da população mundial não alcançadas estão aqui dentro, 1/3 da área total da Terra está englobada aqui dentro. Aqui dentro nós temos vários berços, né? Veja, o Éden, Babel, Ur dos Caldeus, Nínive, Assíria, Babilônia, Mesopotâmia. O começo de tudo nós temos aqui. Consequentemente, nós temos o que também? Todas estas culturas baseadas em religiões. Religiões até que o Senhor chama de Ur dos Caldeus, quem? Abraão. Tá bem? Mas nesta região do crescente fértil, né, alguns colocam que o Éden estava aqui, Adão e Eva, fisicamente falando. Aqui, confusão, Babel, onde os homens se rebelam contra Deus. Nós temos Nínive, lembramos de Jonas. A Assíria, nós nos lembramos do cativeiro do Reino do Norte. A Babilônia, cativeiro do Reino do Sul. Na Babilônia, nós lembramos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós nos lembramos da Mesopotâmia, cujo nome é oriundo, né, dos dois rios, entre rios, Rio Tigre e Rio Eufrates. Tá bem? Então nós temos o berço das civilizações. Tudo principiando aqui esta importância. E nós vimos então o quê? As 3 maiores religiões que são extremamente hostis, né? Principalmente o Islã, ao cristianismo, a mensagem ao cristão. Contra Cristo, nós temos o budismo da China, né, da Coreia, desses países. E nós temos o hinduísmo na Índia, que toma conta, né? Toma conta de várias partes também. Religiões que matam, simplesmente religiões que não trazem vida em si. Pelo contrário, pregam justamente o oposto daquilo que nós temos nas Sagradas Escrituras. E é onde nós precisamos tomar cuidado, porque no ponto de número 3.2, como nós vimos aqui, a capacitação da força missionária, nós vamos ver que é necessário, veja, por todos estes poréns, é necessário que estes quem? Os missionários, os corajosos, os valentes, os heróis, estejam preparados e capacitados. No início da aula eu disse que esta preparação e esta capacitação não é somente teórica, física, mas ela tem que ser o quê? Principalmente espiritual. Para enfrentar desafios. Quais? Desafios extremamente hostis e inimigos visíveis e espirituais. Veja que a capacitação aqui, ela vai além do meramente teológico. Tá? Daquela oração que nós fazemos todos os dias, daquela oração costumeira. Aqui esta preparação e esta capacitação, ela tem que ser extremamente unida ao Espírito Santo, para que o amor de Deus, ele transborde do coração deste herói e ele vai enfrentar países, pessoas, religiões extremamente hostis a... Veja, e não é pouca gente, não. É 2/3 da população, mais de 3 bilhões de seres humanos. Tá bem? Se você dividir hoje, vamos arredondar para 9 bi. Se você pegar 1/3, 9 bi, serão 3 bi, 3 bi, 3 bi. Então você tem 6 aqui dentro. 6 bilhões de não alcançados. Num total de 1/3 da área da população. Olha que interessante. Dentro dos povos não alcançados, nós temos aí 62 países. Alguns estados reconhecidos, outros não. Tá bem? Isso eu estou falando dos não alcançados. Eu estou falando agora, vamos para a janela 10 por 40.
Dos 50 países menos evangelizados, 37 deles estão aqui dentro. Veja, 37 estão dentro da janela. Então, nós temos aqui 62 países englobando não alcançados. Nós temos, dentro deste menos evangelizados, 50 dos países menos evangelizados, dos 50 países menos evangelizados, nós temos 37 que estão dentro da janela 10 por 40. Aí você fala, mas irmão Maurício, diminuiu, 62, 50, 37. Qual é o problema? Veja, dentro desses 37 países que estão aqui dentro, 97% da população dos países menos evangelizados, como eu mostrei em outras religiões, 97%, meu amigo, falta 3% para todo mundo estar aqui dos menos evangelizados. 97% estão aqu dentro. Veja, esses 37, quer dizer, esses 37 países que estão dentro da janela 10 por 40, dos 50 países menos evangelizados, dentro desse globo, deste total de 62, 37 estão aqui dentro. Mas esses 37 correspondem a 97% da população total do quê? Da população dos 50 países menos evangelizados do mundo. Veja quão denso é este lugar. A necessidade, a urgência, a necessidade que nós, pelo menos, olhamos com um olhar especial para esta aula. E se o Senhor nos der a coragem suficiente, a capacitação, veja, a preparação, o amor dele no nosso coração, a ponto de nós sentirmos de Deus, de irmos para este lugar. Nós precisamos estar preparados e capacitados, porque enfrentaremos o quê? Hostilidade, e isto em todos os sentidos. Veja, a Coreia do Norte é o país mais fechado dentro da janela 10 por 40. Bem que vem aqui do norte e vai até a Ásia, do norte da África até a Ásia. E nós precisamos estar preparados. Irmãos, é uma aula muito interessante. São muitas informações, são muitos, mas que nós não conseguimos, poderíamos trazer muito mais informações, mas não há um tempo hábil. Tá bem? E não dá para começar um tópico sem concluí-lo, sem terminá-lo. Tá? Vai ficar o dito pelo não dito. Então, o nosso incentivo é este, que você, estudioso da palavra de Deus, você peça para Deus colocar em seu coração um amor especial por missões. E você vai buscar aprender, compreender, entender mais a missiologia. Desde o seu princípio, desde o seu início. Meu querido professor, nós não temos tempo hábil para isto. O máximo que um professor tem na sala de aula, aqui nós temos um pouco mais, mas é 40, 45 minutos. Agora veja, eu nem sei quanto tempo faz que eu estou aqui. Já me avisaram, 1 hora. E tem tanta coisa que nós poderíamos falar, tanta coisa que nós poderíamos dizer, da necessidade deste lugar, do que acontece nestes lugares, do sofrimento dos missionários nestes lugares. E muitas vezes, quando nos pedem ajuda, que seja em oração financeira, nós fazemos-lo de qualquer maneira, nós não estamos interessados. Mas olha que coisa maravilhosa. Quando nós permitirmos que o amor de Deus inunde os nossos corações, nós vamos olhar para aquela região, que é o foco da nossa lição, de uma maneira muito especial, sabe? Indo além de culturas. Muitas vezes nós menosprezamos, desprezamos culturas. Nós vamos ver os desafios, não como barreira. Barreira talvez às vezes é intransponível, mas desafios são para ser vencidos.
são para serem vencidos. E também vai ser de nós o quê? O quebrar estas barreiras. Assim como Jesus quebrou muitas barreiras religiosas, conversando com a mulher samaritana, conversando com Zaqueu, indo para a casa de Zaqueu, fazendo isso, fazendo aquilo. E o que eles diziam? Se ele só fosse mesmo o Messias, ele sabia com quem ele estava falando. Que são pecadores. Veja, isto não é quebrar barreiras, é levantar barreiras. E o grande desafio para a igreja atual é justamente isso, compreender. Mas ao compreendermos cultura, este conhecimento nos traga amor. Sabe, como dizia o missionário, me dê almas, senão eu morro. O outro chorava e dizia, são 4.000 pessoas nessa cidade e eu não sei como elas estão. E a esposa perguntando, por que você chora tanto? Ele falou, por causa disso. São 4.000 pessoas nessa cidade e eu não sei como elas estão. E ele chorava por causa disso. Isto é o amor de Deus inundando o coração do missionário. E que a compreensão, ao invés de nos distanciarmos das culturas, nos leve até eles. E nós vamos empreender os maiores e melhores esforços que podemos dentro da nossa preparação, da nossa capacitação para pregar o Evangelho dentro destas culturas, mesmo que exista resistência. Mesmo que exista uma visão que talvez assuste 2/3 da população, meu amor, isso é muita gente. Lógico que nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Por isso que a igreja do Senhor precisa estar. Nós não vamos conseguir percorrer 1/3 do planeta. Lógico, sozinhos não, mas a igreja está aí. Quando o amor de Deus inunda o nosso coração, a hostilidade, apesar de nos constranger às vezes, nós também vamos enfrentá-la por amor a Deus e por amor às almas que estão se perdendo ali dentro. Tá? Através de ensinamentos de religiões que não ensinam o amor. Pelo contrário, divisão. Né? Nós temos as 5 castas. Tem a intocável, que ninguém encosta lá na Índia, dentro do hinduísmo, e temos a primeira, que são aqueles privilegiados. E, segundo eles, ninguém pode sair das castas em que eles nasceram, porque é da religião. Eles nasceram fadados àquilo. A passar fome, passar sede, morrer de fome, e é isto que ensinam algumas religiões. Né? O Tripitaka, os 3 cestos, né? E eles não sabem que o grande Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos olhar para a Coreia do Norte, né? E vamos ver que ela é uma nação fechada. 8% não está na Coreia do Norte, mas 8% da totalidade dos missionários estão aqui dentro desta área, da janela 10/40. Se você é um profissional e sente de Deus, entre como um profissional, um médico, um advogado, um professor, sei lá. E dentro da sua área você vai, obviamente, orando a Deus com todo cuidado, transmitindo o amor do Senhor Jesus Cristo dentro desse cinturão de resistência. Mas antes de tudo, se prepare, se capacite, tanto na área humana e buscando o amor de Deus, para que Ele vai revestir a sua vida de poder, para enfrentar os inimigos visíveis e invisíveis. Tá bom? E, como eu disse, alguns dados nós trouxemos fora da lição. Se você achar interessante, nos ajude, curtindo, compartilhando, comentando, nos ajude. Então, veja, não é pouco, são 62 países. Dentro destes 50 dos países menos evangelizados, 37 estão aqui dentro. E desses 37, você vai falar, né, vou repetir, mas, irmão Maurício, de 62 para 50 para 37, o que restou? Mas, olha, destes 37 países, 97% das pessoas não alcançadas estão aqui dentro. Veja, 37 países, então somente 37 países. A população está, lembra, islamismo até a Índia. Na Índia, o hinduísmo. Aqui, os países asiáticos, o budismo. E são todas elas contrárias
ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos orar. Tá? Não sei se Deus vai levantar a mim ou a você, ou a quem Ele levantar. Que o Senhor o encha do seu amor, para ele ser impulsionado a realizar a obra missionária, principalmente nos lugares onde Jesus Cristo não foi pregado ainda. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.